Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Nós vamos iniciar as nossas atividades desta noite. Como de hábito, vamos fazer a nossa prece, a qual convidamos a todos. E após a prece, nós vamos para o tema desta noite. Vamos fazer a nossa oração. A vida sempre nos apresentará possibilidades, caminhos, portas. Como asseverou Jesus, algumas estreitas, outras largas. Alguns caminhos seguros e outros que se transformam em becos sem saída. O que é e o que será determinante dentre estas possibilidades será sempre o nosso poder de escolha. Sempre haveremos de escolher. Ainda que decidamos não escolher, já estaremos fazendo uma escolha, a escolha de não escolher. É a representatividade do significado do livre-arbítrio, que é esta capacidade, uns mais, outros menos, que o ser humano tem de ir trilhando o seu próprio caminho a partir destas escolhas que ele decide fazer para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. A busca disto ou daquilo. E todos os dias, o tempo todo, a vida nos pressiona para que as escolhas sejam feitas. E dentro desta realidade irrefutável, sobra-nos um consolo. Quanto mais tivermos um nível de autoconhecimento, quanto mais sabermos quem somos, quanto mais entendermos os mecanismos internos que conduzem a nossa própria existência, quanto mais compreendermos a vida e os seus mecanismos, quanto mais entendermos Deus e, obviamente, a nós mesmos, melhores serão as nossas escolhas, mais acertadas, menos sofríveis, porque teremos uma expansão de consciência. E com a nossa consciência expandida, não faremos o mundo mudar, nem as pessoas, nem as coisas. Mas com a consciência expandida, nós é que teremos uma percepção diferente do mundo, das pessoas e das coisas. Desta forma, este movimento de autoconhecimento, que os próprios Espíritos mencionaram na obra basilar da doutrina, é fundamental para que uma renovação verdadeira e concreta aconteça em cada um de nós. Sem uma autorreferência, sem um nível profundo de autoconhecimento, estaremos sempre à mercê do meio que vivemos. Estaremos sempre à mercê da opinião alheia. Estaremos sempre à mercê das nossas carências, das nossas culpas, dos nossos medos.
enquanto que mais donos de nós mesmos, escolhas mais corretas. E com essa percepção, desejamos a todos uma excelente palestra, um excelente aprendizado, que Jesus nos abençoe. Na noite de hoje, nós escolhemos falar um pouquinho a respeito da mensagem que recebemos no encerramento do nosso IMPAMED, no dia 23 de novembro. A mensagem que foi recebida pelo médium Lindomar Coutinho e do espírito Kaibar Schutel. Embora os mais jovens na doutrina espírita pouco tenham ouvido falar de Kaibar Schutel, ele foi um grande bandeirante do espiritismo, particularmente na nossa região, já que viveu grande parte da sua vida em Matão, vindo a desencarnar no dia 30 de janeiro de 1938. Kaibar Schutel foi escritor espírita, lançando vários livros. Inclusive existe um livro antigo dele, que durante muito tempo os espíritas usaram como pesquisa, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Também ele escreveu o livro Médiuns e Mediunidades. Além disso, ele foi farmacêutico, ele foi político, ele foi espírita e, na nossa região, ele projetou a doutrina espírita e até hoje, no mundo espiritual, vem sendo um grande representante do nosso espiritismo. Kaibar Schutel faz parte deste grupo de espíritos espíritas, que podemos dizer que foram os baluartes da doutrina espírita, que foram aqueles trabalhadores da primeira hora, que foram aqueles trabalhadores como Dona Benedita Pimentel, José de Moraes, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros que se fizeram presente levando adiante a mensagem espírita. Então, nós decidimos, pela importância da mensagem, fazermos nesta noite uma abordagem da mesma, lendo aí na íntegra e, ao ler, fazendo aí algumas explicações desta mensagem que nós recebemos no IMPAMED, no Encontro de Paz e Mediunidade, realizado todo ano em Votuporanga. Para quem não sabe ou não está informado, o nosso próximo IMPAMED será dias 20, 21 e 22 de novembro deste ano de 2026, com todos os oradores já confirmados. Vamos então à mensagem. Que a paz de nosso Mestre e Senhor esteja conosco em nossos corações. Hoje não teremos um músico, um poeta, um ator, um comediante. E vale aqui enfatizar, para aqueles que não sabem, que por uma razão que talvez nós desconheçamos, o nosso IMPAMED, via de regra, com raríssimas exceções, um ou outro ano, sempre é encerrado pela figura de um artista, de um cantor, de alguém envolvido com a arte. Talvez porque o evento tenha como característica principal
a alegria. O nosso Empamed tem esta característica. E é uma característica que a gente tenta, inclusive, projetar nas nossas atividades aqui na casa. Inclusive, o próprio Kai Barchutel fala sobre isso, sobre a necessidade da mediunidade, do trabalho, ser desenvolvido não como um peso, não como uma tarefa difícil, não como um karma, mas com a felicidade de estarmos, de alguma forma, vinculados à causa do Cristo, produzindo algo de bom. Então, o Espírito inicia sua fala fazendo esta explicação, dizendo que naquele dia nós não teríamos um ator, um cantor, um artista, teríamos uma mensagem de um espírito espírita, porque também precisamos lembrar, embora isto seja muito claro, mas às vezes nos esquecemos, o mundo espiritual não é espírita. E nós vamos ter muitos espíritos que estão fazendo bem, que estão se comunicando com os encarnados e que não fazem parte do espiritismo, que mesmo depois de desencarnado, não se vincularam àquilo que a doutrina espírita ensina, o que é muito natural, já que, embora a importância do espiritismo, que tem como objetivo trazer de volta a figura de Jesus, a pessoa precisa buscar ser um homem de bem, independente do seu rótulo religioso. É por esta razão que conhecemos tantas pessoas que às vezes não se vinculam a nenhuma religião específica e fazem o bem aos outros. Diz então o Espírito: o momento é grave. Estamos aqui para informar que, quando em alinhamento com a equipe espiritual da casa, sugerimos o tema mediunidade, alegria e responsabilidade, para que entendêssemos que precisamos vencer esta forma sacrificial e por vezes triste da prática da mediunidade com responsabilidade, para que a nossa experiência mediúnica, seja qual for, seja com alegria e com responsabilidade. E o que chama a atenção nesse primeiro trecho é que a gente começa a compreender que nos bastidores da vida física, nos bastidores de qualquer evento que tenha como finalidade promover o bem, promover a caridade, promover a proposta cristã, haverá sempre um movimento da espiritualidade no sentido do auxílio, no sentido da ajuda. Porque observem, ele diz que o momento é grave, e em seguida ele pontua: fizemos um alinhamento com a equipe espiritual da casa e sugerimos o tema. Então, a gente começa a imaginar que o tema, claro, ele nunca é escolhido aleatoriamente. O tema, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. Mas quando você observa que o próprio Kai Barchutel afirma que, alinhando com a equipe espiritual, sugeriu o tema, nós vamos entendendo com mais profundidade uma coisa que é excepcional. Para os benfeitores, não existe improviso. Todo trabalho espiritual, seja ele qual for, precisa caracterizar-se pela responsabilidade, pelo preparo daquilo que vai ser realizado. Embora a gente se esforce muito nesse sentido, às vezes nós deixamos a desejar, porque mesmo para fazer o bem, precisamos saber como fazê-lo,
de que forma fazê-lo, em que momento fazê-lo, e ainda que o bem proposto não aconteça naquele momento, precisamos verificar se a responsabilidade não é nossa. Exemplo, comentávamos na sessão mediúnica de ontem, que sexta-feira passada um amigo pediu um auxílio para o seu neto, que estava com um problema que tudo indicava um problema de ordem espiritual, pelos sintomas que ele estava tendo. Eu expliquei que como nós estávamos na semana do Ano Novo, não haveria o claustro, nem na semana do Natal, nem na semana do Ano Novo. No entanto, nós estávamos tendo as lives e as palestras normalmente. Que ele trouxesse o menino antes da palestra, meia hora antes, que nós iríamos atendê-lo, uma equipe de médios. Logo, pedi aos médios, alguns que chegassem mais cedo para o atendimento. Mas na mesma sexta-feira, à tarde, ele mandou-me uma mensagem informando que não viria, porque estavam em outra cidade, estava chovendo muito, o menino estava com uma consulta marcada e provavelmente não chegaria a tempo para o atendimento. Muito bem. Informei aos médios que não precisavam chegar mais cedo, nós não teríamos o atendimento. E quando eu estava na própria sexta-feira, aqui sentado, me preparando para a palestra, eu ouvi Dona Benedita dizendo assim: vocês poderiam ter atendido o menino. E eu mentalmente respondi imediatamente: sim, mas foi o avô que desmarcou. E ela disse assim: mas vocês estavam com o nome, tinham endereço e sabiam do problema. Nós estávamos aqui para trabalhar. E vocês não foram. Por mais que a gente se esforce, às vezes escapa, né? E aí então, quando a gente ouve isso, a gente fica pensando em toda a estrutura que é montada, não só pela nossa equipe. Porque eu, por exemplo, fiquei muito feliz em saber que Caiba Schutel foi um dos espíritos que sugeriu o tema mediunidade com alegria e responsabilidade. E vamos então à mensagem novamente. A mediunidade é um tema de interesse, tanto que consta em nossa literatura um livro com esse título, que foi o livro que nós citamos no início. Estamos aqui para dizer que todos somos multiplicadores. E olha que coisa fantástica dizer isso. Todos somos multiplicadores. Nós somos multiplicadores das ideias positivas. Nós somos multiplicadores das ideias do Cristo. Nós somos multiplicadores da proposta espírita. Nós somos multiplicadores do bem. Nós somos multiplicadores enquanto estamos no centro. Nós multiplicamos quando falamos. Nós multiplicamos quando evangelizamos. Nós multiplicamos quando damos passividade na condição de médium. Nós multiplicamos quando doutrinamos. Nós multiplicamos quando trabalhamos. Mas também somos multiplicadores fora da casa espírita. Quando damos conta de viver no dia a dia aquilo que aprendemos na teoria. Quando damos conta de fazer isso para além dos muros do centro, também somos fatores multiplicadores, porque as pessoas olhando para nós, observando o nosso comportamento, observam, fulano é espírita. Quando fazemos uma propaganda negativa, também é um problema. E aí então, quando a gente vê mães mais entusiasmadas com a doutrina espírita e associam o filho, a filha, ao movimento espírita, ao espiritismo, aí você ouve a notícia: um assassinato no bairro tal, Allan Kardec matou o seu vizinho, André Luiz matou, né? E aí, por conta do nome, nós nos lembramos de forma negativa da doutrina espírita. Mas esta ideia que somos multiplicadores é demasiadamente importante. Porque a nossa postura, o nosso fazer
pode não parecer, mas vai inspirando outras pessoas. Quantas vezes eu fico observando homens e mulheres dedicados à doutrina, dedicados à causa do Cristo, e aquilo me espanta, e a gente vai se inspirando nessas pessoas e vamos continuando o trabalho. Ainda outro dia, uma pessoa me fez uma pergunta e eu disse assim a ela: a sua pergunta é muito grave, a sua pergunta é muito séria, é tão séria que eu não vou me aventurar a responder. Eu vou pensar, porque essa pergunta dá um seminário. Ela perguntou assim: diante de tantos desafios, como não perder a alegria de viver? Como não perder o entusiasmo pela vida? Olha que pergunta para a gente pensar. Como não perder o entusiasmo pela vida? E se nós observarmos as pessoas de uma forma geral, muitas delas estão acometidas deste mal. Não são pessoas que vão cometer suicídio, não são pessoas que vão matar ninguém, não são pessoas que vão perder o controle, mas são pessoas que emocionalmente já não sentem mais prazer em viver. Por isso que aquele velho ditado africano tem muito sentido, que diz assim: espero que quando a morte te encontre vivo. E parece um tanto que absurdo, porque se a morte vai me encontrar, ela tem que me encontrar vivo. Eu tenho que estar vivo para a morte me encontrar. Fisicamente, sim. Emocionalmente, não. Porque há muitas pessoas que morrem, primeiro, emocionalmente, para morrerem fisicamente muito tempo depois. E daí um dos grandes desafios. Para a vida e para o trabalho. Não cansarmos da rotina. Não desanimarmos dos desafios. Continuarmos. Irmos avante. Continuarmos. E hoje, quando a gente olha para esta casa maravilhosa, Caminho de Damasco, com um salão amplo, com ar-condicionado para a gente assistir às palestras sem passar calor, o refeitório que atende às nossas necessidades, quando nós olhamos para a ampliação da construção, com novas salas, com nova livraria, etc. e tal, e a gente olha para isso e fica pensando nos desafios, eu fico a pensar, o que não passou Dona Sebastiana, seu José de Moraes, que começaram do zero. Começaram do chão de terra batida, sem nenhum tijolo, sem nenhuma parede erguida, num período de perseguições ao espiritismo, num período em que a doutrina espírita, pouco conhecida, sofria perseguições dos dois lados da vida. Nós ficamos a imaginar os desafios de um homem como José de Moraes e toda a sua equipe, incluindo o Karl Schutel, erguer aquela que seria a primeira casa espírita da cidade e da região. Se hoje que nós estamos estruturados, alicerçados, embora as dificuldades que toda instituição tem, imaginemos como foi difícil para aqueles bandeirantes, aqueles trabalhadores da primeira hora, enfrentar particularmente os inimigos do Cristo, na condição de espíritos desencarnados, que evidentemente não queriam que uma casa como esta fosse fundada, muito menos que ficasse de pé. Continua Karl Schutel dizendo: estamos aqui para dizer que todos somos multiplicadores. Do próximo ano em diante, casos de maiores características surgirão nas casas espíritas e nós precisamos estar preparados. É uma espécie de alerta. Ele está dizendo na mensagem, ele já havia dito que o momento é grave.
E agora ele coloca no trecho seguinte que do próximo ano para frente, o ano que nós estamos, muitas pessoas viriam até a casa espírita. E nós estávamos fazendo este comentário na live do último domingo. Para as pessoas que chegam, além delas serem acolhidas, o que é que nós temos feito para que elas permaneçam? Se o evangelizador não faz um bom trabalho, as crianças não ficam. Se aqueles que trabalham com a mocidade não o fazem com amor, com dedicação, particularmente nos dias atuais em que a internet exerce um fascínio enorme, particularmente para os adolescentes, eles não ficam. Ainda que nós tenhamos os adultos, se a casa não apresenta o estudo sistematizado, uma proposta que dê oportunidade a todas as pessoas, que além de acolher, possa possibilitar o trabalho, as pessoas não ficam. Como é que nós temos nos preparado para receber as pessoas que chegam? Porque a pessoa chega, num primeiro momento, como frequentador, e numa expectativa, essa pessoa pode se tornar um trabalhador, desenvolver a sua mediunidade, aplicar passe, transformar-se num orador, num evangelizador. E é responsabilidade de quem está na base, na estrutura, oferecer a estas pessoas estas possibilidades, senão elas não vão ficar. Nós entendemos que sim, hoje o mundo oferece muitos atrativos que acabam afastando os mais jovens e os mais adultos de Deus. Sim, é verdade, pelos próprios erros das religiões ao longo dos séculos, muitas pessoas não acreditam mais que ter uma religião seja algo importante. Tudo isto é verdade. Mas é preciso que nós consideremos a nossa responsabilidade nesse tópico de acolhida. Continua Kaibart Schutel. Propomos que todos, sejam dirigentes de centros ou de reunião mediúnicas, médiuns ostensivos ou não, que releiam o livro dos médiuns. Releiam o livro dos médiuns. A obra básica para quem deseja realizar um bom trabalho como médium. Terminamos recentemente de escrever um livro no qual citamos André Luiz, em particular, costurando algumas reflexões com o livro dos médiuns. E um dos capítulos que escrevemos foi das evocações, que até montamos um estudo para uma quarta-feira. Quando você vai no livro dos médiuns, sobre o assunto evocação de espírito, além do texto, existe lá 58 perguntas a respeito das evocações. Como também o livro fala da influência do meio na área da mediunidade, a formação moral dos médiuns, da obsessão e tantos outros assuntos em que nós temos ali a diretriz. A diretriz. Porque ainda que possamos inovar, e nós podemos inovar, e é bom inovar. Eu fiquei sabendo, e só não vou participar porque eu vou estar viajando, que no próximo final de semana nós teremos a noite do pijama aqui no centro. Se bem que falaram que adulto é proibido participar, né? Então tudo bem. Que coisa legal! Aí você tem a noite do pijama para as crianças. Você tem o evento espírita, que tem um baile à fantasia para alegrar as pessoas. Você tem um evento que tem toda uma parte musical para as pessoas se descontraírem. Uma boa comida, porque também precisamos cuidar da matéria. Tudo isso é importante, todavia, não podemos nos distanciar da fonte. Não podemos nos distanciar da referência. O fato de usarmos novas metodologias para que as pessoas venham para a casa espírita não pode significar o distanciamento de Allan Kardec. A fonte, a base, o alicerce, o apoio continua sendo o mesmo.
Podemos sim, isto sim, usar metodologias diferentes, como por exemplo a música, que aliás teremos na próxima quarta-feira, que o estudo vai começar mais cedo, 19h30, com a nossa banda. A música, o teatro, mas tudo vinculado ao que propõe Allan Kardec para o Espiritismo. E Caiba Schutel, na sequência, ele ainda se refere a outras coisas mais complicadas, dizendo que para terem, e aí ele se refere agora ao Livro dos Médiuns, ler o Livro dos Médiuns ou reler o Livro dos Médiuns, para que tenham mais frescas as lições, para terem os princípios norteadores. Princípios norteadores. Para que serve um princípio norteador? Para nortear, para direcionar. Lembrados para orientar, quando os casos chegarem, inclusive para que possamos discernir. Inclusive para que possamos discernir. Eu tenho dito que tanto no ambiente espiritual da casa espírita, como no âmbito profissional, uma das coisas mais desafiadoras é o diagnóstico. Porque uma coisa pode parecer o que de fato não é. Você pode ter um problema obsessivo instalado, sem que ali haja por parte da pessoa uma disposição para a mediunidade mais ostensiva. Você pode ter uma pessoa com a mediunidade porque ela percebe ostensivamente os espíritos e passa mal, mas que também tem uma carga de problemas emocionais que não foram sanados. Você pode ter uma influência obsessiva atuando sozinha. Você pode ter um transtorno psíquico que pode ser confundido com obsessão. E você pode ter tudo isso junto, numa pessoa só. Por isso que a leitura do Livro dos Médiuns traz essa capacidade de podermos discernir. E ele diz exatamente isso a seguir: discernir as situações mistas, as situações de afloramento mediúnico, como as questões psicológicas potencializadoras, quiçá as psíquicas, para que possa acolher, orientar, tratar, encaminhar, oportunizar o estudo e a prática da mediunidade. Não é porque uma pessoa é médium que ela deva ser imediatamente encaminhada para a sessão mediúnica. Como se diz popularmente, não é porque a pessoa está com a mediunidade à flor da pele que ela precisa ir para a sessão mediúnica. Aliás, para algumas pessoas nem é recomendável que ela vá para a sessão mediúnica. Se você tem uma pessoa que tem a mente muito fértil, que tem os seus delírios, talvez naquele momento estar na sessão mediúnica não seja o melhor para ela. Porque além da preparação, e a preparação envolve conhecimento, envolve o próprio trabalho de autoconhecimento, envolve o trabalho da caridade, é preciso sabermos que se a pessoa quer, porque o fato querer, ele é decisivo. Eu não posso querer ser médium porque é um karma e dizem que eu tenho que ser. Eu quero ser médium porque eu passei a entender que a mediunidade não é um karma, como também não é uma missão. A mediunidade é uma ferramenta ofertada para nós, espíritos endividados, para que através desta ferramenta possamos ajudar ao próximo e com isto ajudar a nós mesmos. A mediunidade, ela sempre tem um caráter de socorro. Embora os espíritos possam se servir da mediunidade para uma orientação geral, o que sempre acontece, mas a mediunidade, lá da sessão mediúnica, no atendimento, no socorro aos espíritos que estão sofrendo, às vezes há décadas, que recebem o primeiro socorro através do médium, aí é que está o caráter principal da mediunidade.
Continua Kaiba Schutel. Nós estamos aqui para dizer-lhes que não estamos isentos de nossa responsabilidade espiritual e mediúnica nesse período de transição planetária. Não estamos ausentes de responsabilidade. O que ele está querendo dizer? Que nós espíritas, embora experimentemos as dores e os desafios como qualquer pessoa, deveríamos ser propagadores, propagandistas do otimismo, da perseverança. Nós não poderíamos jamais sermos aquelas pessoas que reclamam, que dizem que o mundo não tem jeito, que a vida está perdida, que estamos cansados de viver, porque com o conhecimento que temos da doutrina espírita, temos embasamento suficiente para entender que a vida não é assim, que Jesus está no comando de tudo, que Deus nos ama como nosso Pai e Criador, e não importa as tempestades que venham, o mundo segue no projeto de Jesus para a transformação num planeta de regeneração. E nós, criaturas criadas por Deus, continuamos no nosso projeto de chegarmos à perfeição. E embora o próprio homem possa atrasar o processo, nós chegaremos lá. Então, como é que eu posso colaborar com a transição planetária? Sendo um divulgador da Boa Nova, sendo alguém que vive com alegria, sendo alguém que vive com otimismo, porque nesse caso você está representando de fato o que a doutrina espírita propõe. Continua Kaiba. Todos que aqui estamos, de uma forma ou de outra, fomos atraídos para que possamos, dentro das nossas possibilidades e condições, contribuir para que esse movimento espiritual ocorra de forma pacífica, tranquila e renovadora. Observem, todos que aqui estamos fomos atraídos, muitas vezes por compromissos assumidos antes da reencarnação. Eu não vou dizer todos, mas uma boa porcentagem daqueles que estão vinculados ao caminho de Damasco não estão à toa, não estão aqui por acaso. E aí então ele diz que cada um pode contribuir dentro da sua condição, dentro da sua possibilidade. E aí vem a pergunta interessante: qual é a minha condição? Qual é a minha possibilidade? Em meio a esta realidade que nós estamos aqui desenhando, embasados na mensagem que já citamos, o que é que eu tenho feito? Poderíamos direcionar a pergunta a cada um de vocês: qual é o seu talento? Qual é o seu talento? E como você tem usado o seu talento para contribuir com essa ideia, com essa proposta, com esse desafio? Ou será que nós somos aqueles que enterramos o nosso talento? Qual é o seu talento? É a inteligência? É a capacidade de falar? É o poder aquisitivo, financeiro, econômico? Qual é o seu talento? É a capacidade de cantar, de evangelizar, de falar? Qual é o seu talento? É a sua condição de incorporar como médium? A sua capacidade de doutrinar como doutrinador? Qual é o seu talento? Como? Quando estamos usando o nosso talento em favor desta doutrina que nós abraçamos? Diz Kaiba Schutel, nos próximos anos, os acontecimentos de busca de orientação e de consolação e de serviço ganharão mais destaque frente às perspectivas atuais. Ou seja, numa perspectiva natural, tudo vai piorar para depois melhorar. É o processo doloroso que nós haveremos de compreender dentro de uma perspectiva intelectual. Ora, se nós somos espíritos tão afundados nas nossas culpas, se nós somos espíritos que habitamos um planeta ainda tão comprometido, poderíamos imaginar que uma transição de uma condição evolutiva para outra não poderia acontecer em alguns anos, com apenas alguns movimentos,
É preciso que o mal seja extirpado da terra. Mas para que o mal seja extirpado da terra, é preciso que nós sejamos pessoas melhores. Não é o mundo que vai se transformar para que nós possamos habitá-lo. Somos nós que precisamos melhorar para que o mundo se torne melhor do que ele é. E nós não podemos inverter isso. Quando questionamos por que Deus não é Deus, somos nós. Continua a mensagem. Não há qualquer intenção em nós de potencializarmos os aspectos da personalidade que precisam de cuidados, que precisam de redução, para que o altruísmo em nós se expanda na frequência da caridade, do desenvolvimento, da alteridade, por vezes nascentes, para assim reconhecermos que podemos dizer para Jesus que Ele pode contar conosco. Como disse Paulo, venci o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Venci o bom combate. Diz Khyber Schutel, alertando-nos que não há espaço para egos, para individualismo, para destaques. Ninguém é principal na seara de Jesus. Somos todos servidores, capengas, ainda com uma série de dificuldades, tentando produzir alguma coisa. E por certo, aqueles que se destacam mais neste cenário são os mais endividados. São aqueles que mais precisam trabalhar, justamente porque são aqueles que mais devem. E há muitos que trabalham pouco, porque as suas dívidas não querem pagar. E aí os juros vão custar caro e teremos que resolver mais tarde. Do que precisamos abrir mão, sabemos. A que precisaremos nos dedicar, sabemos. Podemos sintetizar dizendo que cada qual dentro dos seus talentos, cada qual dentro dos seus carismas, cada qual dentro da sua frequência, das suas frequências e conquistas espirituais, pode e é convocado para, com simplicidade, fazer a sua parte. Somos convocados para fazer a nossa parte. Mas eu não sei qual é a minha parte. Descubra. Coloque-se à disposição. Já sabemos há muito tempo que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O trabalho surge naturalmente. Basta que nos coloquemos à disposição. E os espíritos precisam que estejamos à disposição. Não há como os espíritos contarem com aqueles que somente de vez em quando se colocam à disposição. Somente de vez em quando querem. Os espíritos precisam de pessoas que estejam à disposição. Estamos terminando. Estamos sintetizando alguns pedaços, inclusive. Sabemos que foi desejado, frente às preparações, a apresentação das atividades desenvolvidas, que a mensagem final fosse de um outro espírito. Embora em momento algum tenha sido manifestado, verbalizado. Entretanto, o espírito que pensara não poderia estar aqui, já que se encontra reencarnado na África, cumprindo com uma programação de autossuperação para a própria existência. E ali, naturalmente, Khyber referia-se ao desejo de algumas pessoas que Charlie Chaplin pudesse falar, já que ele foi homenageado na sexta-feira, já que se trata de um artista, já que Charlie Chaplin tem tudo a ver com a alegria, mas aí nós compreendemos, nesta fala sobre Charlie Chaplin, que tudo isso que nós falamos até agora não exime você das suas responsabilidades pessoais, das questões particulares que você tem que resolver. Ainda que você tenha que ser um bom médium, mas você também precisa aprender a amar. Ainda que você seja um grande orador, mas você precisa aprender a perdoar. Ainda que você seja um grande dirigente, um condutor de massas,
Você precisa aprender a ter paciência. Você precisa se entender com os espíritos que você prejudicou. Você precisa resolver os problemas pessoais. E nós vemos aqui o grande artista que nós conhecemos numa reencarnação para resolver problemas de autossuperação, que por certo ele trazia de outras vivências. E aí conclui Carbachuta. Em nome de Jesus e na felicidade de termos tido nossa última existência na condição de espírita e também de residente deste estado, queremos agradecer a atenção e o cuidado com que nos ouviram. Esperamos a disposição inicial, pelo menos de ler ou reler a obra mencionada do Sr. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, como passo primeiro para que virá depois, na tranquilidade e ritmo de cada instituição, de cada região, mas não somente no Brasil. Porque cada região, cada centro espírita, cada instituição, de acordo com as características de cada um, estará desenvolvendo o seu trabalho com a permissão de Jesus e com a nossa dedicação. E nós vamos já para a prece, para o passe no salão, que será aplicado o passe coletivo. Pedimos a todos a tranquilidade. De fato, a mediunidade caracteriza-se como uma ferramenta. Mas como qualquer ferramenta, também pode ser usada para prejudicar. A faca, utilizada na cozinha, colabora para termos uma mesa farta de alimentos, como também a mesma faca pode ser utilizada para ceifar vidas. E a faca continua sendo neutra. A faca não é nem má nem boa, é uma faca. Mas aquele que a manuseia é que toma a decisão como vai usar a faca. A mediunidade, para aqueles mais desatentos, ainda severamente contaminados pela vaidade, para aqueles que até carregam uma bondade, mas são imprudentes e têm uma dificuldade de usarem critérios que estão na doutrina espírita, podem comprometer a mediunidade que tem, podem comprometer o direcionamento de tantos médiuns, se por eles esta pessoa se responsabilizar na condução destas mediunidades. Entretanto, Jesus continua no leme. É preciso que lembremos todos os dias que Jesus continua conduzindo a embarcação terrena. É preciso que lembremos todos os dias que Jesus nos ama. É preciso que lembremos todos os dias que é preciso servir, que é preciso ajudar, que é preciso aclarar, que é preciso varrer, que é preciso socorrer e, sobretudo, que é preciso amar. A doutrina espírita nos amplia a visão sobre a mensagem do Cristo. A doutrina espírita, e agora falando diretamente aos espíritas, nos possibilita um conhecimento mais profundo das engrenagens da vida, colocando-nos na condição daqueles que podem ajudar. Pelo que já sabem,
pelo que já vivem, pelo que recebem da espiritualidade. É preciso menos discussões, a maioria delas fúteis, desnecessárias. Será preciso, mais do que nunca, mais ação. Que façamos como o senhor Allan Kardec o fez na própria codificação da doutrina. Transformemos as nossas reuniões de contato com os espíritos em grandes laboratórios de pesquisas, de conhecimento, de aprendizado. Aprendamos a conviver com os espíritos, tendo-os como professores, amigos, que podem muito nos ajudar, sem que isso tire-nos a responsabilidade de fazermos a nossa parte, de debruçarmos sobre os livros e entendermos a teoria, mas também nos debruçarmos sobre o trabalho e executá-lo com alegria. A responsabilidade e a alegria. Dois mecanismos que, quando o médium, ostensivo ou não, adota, produzirá bons frutos. E é o que desejamos a todos vocês, trabalhadores da seara. Produzam bons frutos. Estamos carentes de bons frutos. Estamos carentes de simplicidade. Estamos carentes de gente que goste de gente. Estamos carentes de gente que goste de abraçar, que goste de estender a mão. Estamos carentes de gente que viva o cristianismo. O cristianismo que traz como filosofia máxima o amor ao próximo como a si mesmo. Não temam, não temam, não temam. Enfrentem todo e qualquer problema. E por fim, talvez aqui agora eu diga o mais importante. Não cruzem os braços. Não cruzem os braços. Chorem, se for preciso, com as mãos ocupadas no bem. Fiquem tristes, se for necessário, com as mãos movimentando no bem. Sintam-se abatidos, eventualmente, mas continuem abraçando, continuem levando adiante a mensagem do Cristo. Uma paz a todos que aqui estão, a todos que vieram a esta casa, que vieram para o Espiritismo. Que todos guardem a paz no coração, principalmente aquela paz que é o resultado do bom servir. Combatam o bom combate e saiam da vida melhores do que entraram nela. Fiquem com Deus. E nós agradecemos a todos a espiritualidade, que Jesus nos abençoe de retorno aos nossos lares.